Ok, penso que já temos aqui uma plateia recheada e, portanto, mais uma vez, boas-vindas a todos. Não se apertem, deixem a distância de segurança entre vós. São muitos e, portanto, não sei se o auditório tem espaço para todos, mas bem-vindos mais uma vez. Ana e Gonçalo, convido-vos a ligar a câmara para iniciarmos aqui a nossa conversa. Algum enquadramento para os presentes? O que é que vai acontecer hoje? Vão acontecer dois momentos. O primeiro é um momento de conversa com um convidado. Hoje é o Gonçalo. Vamos falar um bocadinho sobre como é que foi o processo de transformação digital do grupo Join. Isto é um tema interessante porque temos vindo a falar da transformação digital nos gabinetes de contabilidade e temos também vindo a falar da necessidade de transformação digital dos clientes para quem o gabinete presta serviços. Ora, o Gonçalo é um cliente e que fez esse percurso e, portanto, é um caso de estudo que podem, no fundo, levar um conjunto de insights para também evangelizarem os vossos próprios clientes a fazer processos semelhantes, porque, como irão ver, esses processos não só facilitam imenso todos os processos de contabilidade, que no fim do dia são os processos que vocês suportam, mas também traz um enorme valor acrescentado à própria empresa e vamos explorar um bocadinho o que é que foi feito e quais foram essas mais-valias que foram conseguidas num processo que já dura há mais de 2 anos, diria eu. Outra coisa interessante que se vai passar na segunda parte é aqui uma discussão com a Ana, que tem feito um trabalho muito interessante em tentar perceber de forma quantitativa os ganhos de eficiência que podem ser conseguidos pela adoção do C-Lab. Ou seja, nós temos vindo a falar de um conjunto de automatismos, mostrar-vos os vários módulos, o portal, o módulo de documentos, o módulo de bancos, mas no fim do dia têm-nos chegado muitas questões relativas a quais serão os ganhos práticos. Ou seja, eu antes, fazendo o processo como eu estou habituado a fazer, gasto X ou tenho que investir X ou perco X tempo, como é que isso transborda para um novo cenário onde eu tenho o C-Lab? Que ganhos é que eu posso esperar? E isto, como isto é um tema com alguma complexidade e não é simples, vamos tentar simplificá-lo e tentar criar aqui alguns casos práticos de clientes tipo e falar do antes e o depois. E eu acho que isto vai ser uma conversa bastante interessante. Mais uma vez, vos convido a colocarem questões e a interromperem-nos, porque agora vou partilhar, os convidados não vão gostar, mas nós temos tido tanto trabalho que não fizemos nenhuma preparação especial desta sessão. E, portanto, estamos a acreditar que a nossa audiência vai nos desafiar aqui com perguntas e vai nos interromper e vai tornar ainda mais interessante esta conversa, porque ela vai ocorrer completamente sem guião. Felizmente pelas boas razões, é sinal que estamos cheios de trabalho e cheios de pedidos, mas estou certo que, apesar de não ter guião, ela vai ter sumo e vai ser uma sessão bastante interessante para vós. Portanto, podem colocar questões no menu lateral, já sabem, podem colocar questões subindo a vossa mão e isso vai fazer com que eu vos possa ativar o microfone e participar de viva voz. E podem colocar essas questões ao longo da sessão e eu, sempre que fizer sentido, injeto-as dentro da nossa conversa. Bem, sem mais demoras, porque temos pouco tempo, eu introduzi ao Gonçalo. O Gonçalo, em primeiro lugar, conflito de interesses, nós somos sócios e, portanto, eu já conheço muito do que o Gonçalo vivo como muito do que o Gonçalo vos vai partilhar com vocês hoje. Vejo na audiência que existem várias pessoas que provavelmente também conhecem o Gonçalo, de outras andanças, mas Gonçalo, para todos os que não te conhecem, queres-te apresentar e apresentar o Grupo Join? Tenho todo o prazer. Aqui outro disclaimer. Aqui no espaço físico onde eu estou existe outra call e como está lá às tantas eu vou precisar de feedback vosso sobre se a colisão de áudio é aceitável ou não, senão eu vou ter de resolver isto também em tempo real. Bom, eu sou um dos cofundadores do Grupo Join. Nós neste momento somos um conjunto de cerca de 10 empresas operacionais
e temos cerca de 350 pessoas. Maioritariamente em IT, embora agora já estejamos a fazer outras incursões, como por exemplo em negócios de sustentabilidade. Nós atuamos eminentemente em transformação digital, por isso tudo o que seja a transformação de processos é um bocadinho a nossa praia. E se calhar um bocadinho por isso também nós decidimos entrar nesta jornada de também a digitalização de todo o processo financeiro e de contabilidade. Fala-me um bocadinho de como é que isso começou, ou seja, quando é que tu sentiste a necessidade, quando é que olhaste para dentro e o que é que te levou a olhar para dentro e já agora, também contexto importante, os serviços partilhados, o departamento de serviços partilhados no fundo, partilha serviços para o grupo todo, não é? Portanto, no fundo tens centralizado a gestão administrativa de algumas empresas do grupo. Quando é que tu entraste, olhaste para o teu departamento de serviços partilhados e decidiste, isto tem que levar uma volta? O que é que te levou a essa conclusão? Eu entrei novamente como CFO do grupo em julho de 2017. E quando eu digo que voltei novamente a ser CFO do grupo, entrei novamente na sala do They Help Me, que são os nossos serviços partilhados do grupo Join. E nós tínhamos aí cerca de 8, 9 pessoas. E quando eu entrei lá, havia uma montanha de papel. Como vocês podem compreender, este volume de empresas tem algum papel. E fiquei... Desse não podia ser, quer dizer, nós estamos no século XXI, prestes a ir para Marte, e as pessoas andam a brincar ao papel. E comecei a fazer um conjunto de iniciativas, por muito estúpidas que possam parecer. Uma das iniciativas que fiz foi medir quanto tempo é que as pessoas demoravam a arquivar uma fatura. Eu já não estou a falar de processar a fatura, fazer arquivar a fatura. Isso. Abrir o envelope, ter a fatura e tal, e depois há um processo que era abrir o dossiê e colocar a fatura no sítio certo. E quando eu comecei a fazer essa activity-based costing, estamos a falar em dezenas de dias por ano de vários colaboradores. E disse, é incomportável porque o grupo está a crescer, nós estamos a crescer em média nos últimos 5 anos 40% ao ano, e o que acontece é que este crescimento é menos do que linear, ou seja, há um ponto a partir do qual o meu custo de back-office cresce mais depressa do que as empresas crescem. E disse game over, não é possível. Por isso, às tantas, desloquei um conjunto de pessoas que estavam em machine learning para começar a resolver o problema. Fazendo fast forward, 2 anos e meio depois, nós temos metade das pessoas a processar um grupo que cresceu, entretanto, quase 60%. E é um bocadinho isso. E como é que tu, quando começaste esse processo, portanto, quando 2 anos atrás o processo era ainda altamente manual, esse processo decorreu ao longo de quanto tempo? Quais foram as principais dificuldades que tu sentiste? Parte do pressuposto que é um processo que nunca acaba, não é? Mas quais foram os principais desafios no início do processo e como é que ultrapassaste essas dificuldades? Pronto, os desafios, nós falamos muito de transformação digital, mas essencialmente isto não tem nada a ver com a transformação digital. Como digo, nós temos tecnologia para ir a Marte. Estamos a falar de transformação humana. Há 15 frases que eu no grupo gosto de demonstrar, e não são da minha autoria, mas foram cristalizadas, que são frases de resistência à inovação. Que é, isso não dá para fazer, já passei por isso, não se pode ser feito, nunca ninguém tentou. Por isso há um conjunto de 15 frases interessantes. E as resistências começam... a primeira, há uma resistência espetacular que é, isso não é legal. Pronto. E depois há as tantas, isso não é legal, mas ninguém faz a mínima ideia se é legal ou não, porque ninguém leu a lei. E efetivamente, eu tenho um defeito que eu leio as leis. Por isso, eu sou engenheiro, mas farto de ler leis. E quando nós entramos nesse ponto, depois aquilo esbarra no sítio em que eu mostro os decretos de lei e digo, mas isso não está plasmado na lei. Pronto. Coisas tão simples como não se pode ter assinaturas digitais nos documentos. Não sei porquê, mas depois eu tenho de mostrar a lei de 2011, etc. A segunda questão é ninguém vai aceitar isso. Uma das primeiras iniciativas que eu fiz em julho e em agosto, por isso estamos a falar em mês de férias, foi dizer à minha equipa, eu quero passar tudo
a fatura digital. Por isso, por exemplo, nos meus fornecedores, eu dei 3 hipóteses aos meus fornecedores: ou vocês me dão um portal onde eu posso descarregar a fatura, ou envio uma fatura eletrónica, ou eu mudo de fornecedor. Como podem calcular, eu não tenho poder nenhum para mudar da EDP ou da MEO, ou seja o que for, mas também não é preciso porque eles já têm. O que é que nós descobrimos em 45 dias? Mais de 50% das entidades perguntavam: vocês estão dispostos a receber a informação digital? Por isso, todos assumiam que a outra contraparte não ia aceitar. Portanto, tudo que nós fizemos foi perguntar às pessoas se não seria útil nós todos passarmos em sistemas digitais. Bom, 95% das pessoas aceitaram imediatamente. Por isso, e porquê? Porque as vantagens são óbvias. Por isso, o que é que nós fizemos? Nós desmistificámos o tema. Acho que mais do que a tecnologia foi uma desmistificação humana em cadeia. E posso dizer que com as nossas equipas de escritórios de contabilidade, ROCs, por exemplo, os ROCs, que foi um trabalho engraçado. Os ROCs hoje fazem a revisão de contas de todas as empresas do grupo remotamente, com um acesso incondicional à documentação que jamais têm noutra empresa, porque está tudo digital. Por isso, eles têm acesso aos sistemas todos e eu não tenho de me preocupar em gastar tempos infinitos da minha equipa a servir de pombo-correio a dar documentação aos ROCs, porque eles têm a documentação toda, e a documentação está toda linkada. Por isso, a partir do momento em que as pessoas percebem os benefícios e as vantagens, depois isto é tudo muito, muito rápido, porque todos poupamos muito tempo e podemos fazer coisas que antes não podíamos fazer. Bom, e a nível interno, o mindset da equipa também deve ter sido um desafio, a malta que fazia de uma forma começar a fazer os processos de outra, não é? Vamos lá ver, as pessoas são pessoas e como tal a minha equipa dava as mesmas respostas que os outros davam, não é? Que não é legal, que não era possível, nunca foi tentado. E aí como eu geri o processo foi, encarem que nós estamos a fazer isto em 3 fases. Por isso, a primeira fase, eu quando comecei em julho de 2017, não sei se lembro, mas foi um ano difícil para Portugal, porque nós tivemos vários incêndios, nomeadamente de droga. Okay? E eu comparei a transformação digital na altura a um estado de guerra, em que nós primeiro estávamos em altura de guerra e como tal a apagar os fogos. A segunda fase, uma fase de rescaldo, em que nós, já conseguimos respirar e então a partir deste momento o que nós estamos a fazer é começar a melhorar não apenas taticamente, mas um bocadinho mais estruturadamente, e uma terceira fase, que é a fase em que nos encontramos, que é olhar para o futuro, já não para os próximos 6 meses, mas para os próximos 2 anos, e uma verdadeira transformação digital, e aí mudas tudo. Por isso aí não é, mudas processos, tecnologias, aproximações, abordagens, pronto, e nós agora já começamos a entrar na terceira fase. Mas às tantas, a primeira fase é muito importante, porque a primeira fase as pessoas têm de sentir um verdadeiro sentido de urgência, têm de perceber que há formas muito melhores e que os quick wins são muito rápidos. Aí também é preciso explicar às pessoas, mas as pessoas têm de ter a tranquilidade de dar um salto de fé, ou seja, está bem, vamos acreditar que é possível. E as pessoas acreditando que as coisas são possíveis, tudo acontece a seguir. E esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto de desbloqueio é passar de um ponto de resistência emocional que as pessoas duvidam para, está bem, tu duvidas, mas agora tens de dar um salto de fé e vais acreditar que é possível. E a partir desse momento, de repente, as pessoas alinham-se todas, porque passam a estar a olhar para a frente e não para trás. Boa. Tu tocaste aí, ao longo da conversa, tocaste em 2 temas que eu acho que são, que vão no fundo bater um bocadinho nas edições anteriores do CELAB e de algumas coisas que foram perguntadas pela audiência, e por isso eu acho que vale a pena, e não sei, Ana, se concordas, fazer um drill down nisso. O primeiro tem a ver com a questão das próprias faturas, toda a troca de faturas, ok?
Porquê? Porque hoje em dia, Gonçalo, corrige-me se estou enganado, o facto de recebermos todas as faturas digitais não só nos facilita o processo a nós interno da gestão desse papel, de arquivo, de alocação dessas faturas, mas também simplifica brutalmente a transferência dessa informação para a nossa contabilidade, porque de facto nós não andamos com scanners nem andamos com esse processo. Portanto, não sei se queres falar um bocadinho sobre esse processo em particular, porque eu acho que a audiência vai também, no fundo, o fluxo desde o nosso fornecedor até o nosso contabilista, como é que ocorre hoje em dia. E depois o segundo tema é a assinatura, mas se calhar fala primeiro neste e depois vamos à assinatura digital. Ana, não sei se depois queres também fazer alguma questão, deixo-te já aí também a seguir. Gonçalo, queres nos falar então do processo que temos? Pronto, aqui antes, a contabilidade é muito mais do que contabilidade. A partir do momento em que tem todas as faturas registadas, todas na contabilidade, intraday, ou no máximo em 24 horas, quer dizer, se eu receber uma fatura às 6 da tarde, não contabilizo nesse dia, fica para o next business day. Mas o facto de eu ter toda a contabilidade em tempo real online é uma ferramenta indispensável de gestão, não é só uma questão de fiscal e de contabilidade, isto tem a ver com questões sociais. Por isso, toda a transformação que nós fizemos tem a ver com questões operativas, de controle, de logística e inclusive de respeito para os nossos clientes e fornecedores, porque nós todos não gostamos daquela conversa de a fatura ainda não foi registada na nossa contabilidade e como tal não podemos pagar. Ora bem, o que é que nós fizemos? Nós começámos a injetar tecnologia em cima disto, mas a partir do momento em que tu recebes as coisas digitais, nós temos sistemas de routing automático que começam a extrair automaticamente, não só a encaminhar como a catalogar automaticamente a fatura, como a registar automaticamente a fatura. Por isso, a partir desse momento, nós temos, quer no sistema de arquivo documental, quer na contabilidade, todo o pipeline, e agora estou a falar do pipeline todo, independentemente de quem faz o quê, ok? Por isso não me preocupado se fazemos nós, ou sei lá, do ponto de vista de pipeline, todo o processo vai sendo robotizado ao longo do percurso, o que acelera drasticamente. Isto permite que nós nos comecemos a sentar noutro conjunto de operativa. Por isso, a resposta à tua pergunta é o facto de nós recebermos as coisas digitais abre-nos portas para fazermos um conjunto de outras coisas que antes era absolutamente impossível nós fazermos. Do ponto de vista da assinatura digital, nós temos 10 empresas. Só o fecho de contas das empresas, vocês imaginam. Mas não é fecho de contas, é contratos, é NDAs, é contratos de trabalho, é declarações, é 1 milhão de coisas. O que é que nós conseguimos fazer com a assinatura digital? Conseguimos ter toda a equipa de gestão desmaterializada, quer dizer, a equipa de gestão não está desmaterializada, mas está descentralizada, com os processos desmaterializados e como tal o nosso round trip de assinatura de documentos críticos, seja, por exemplo, e agora vou falar em fecho, em assembleias gerais, no grupo de join demora menos de meia hora, a circular por todos os sócios, inclusive. Vocês podem imaginar o ganho de produtividade que isto teve internamente. Isto foi completamente disruptivo. Por isso, nós ligarmos a parte de toda a contabilidade, todas as faturas, com toda a assinatura digital, por exemplo, devolução de notas de crédito, em que é preciso assinar, etc. Por isso, o Grupo Join entrou em remote work em menos de 24 horas. Já para não falar que nós já estávamos habituados a remote work, VPN, etc. Mas desde que nós decidimos entrar em lockdown mode, nós demorámos 24 horas a dizer amanhã ninguém aparece. E pronto, e amanhã, no outro dia, ninguém apareceu. As pessoas perguntam, e então como é que fizeram com os papéis? E nós dizemos, quais papéis? Nós já não temos papéis. Por isso, nós temos 0 papéis a circular. Por isso foi uma não questão. Foi mais a questão das pessoas aterrarem em casa e tivemos de ajudar as pessoas um bocadinho com os acessos, etc. Mas é um bocadinho isso, por isso a assinatura digital foi disruptiva do ponto de vista de operação e também na parte financeira, que tem, há milhentas coisas que nós temos de assinar. E isto também, já agora, eu fiz uma Activity-Based Costing
e calculei quantos dias da minha vida é que eu passava a assinar papéis. E eu cheguei à conclusão que eu passava mais de uma semana e meia por ano, 8 horas por dia, por isso estamos a falar de cerca de 70 horas a assinar compulsivamente papéis. Se vocês tiverem a imaginar que um relatório de contas pode ter 40 ou 50 páginas e que é preciso uma rúbrica e assinaturas em 7 ou 8 sítios, nós com a assinatura digital assinamos uma única vez esse documento, por isso passo de, não sei, 5 minutos ou 10 minutos para cerca de 20 segundos, e se eu quiser um duplicado assinado, copio o documento que ele continua assinado digitalmente. Por isso estamos a falar de ganhos de produtividades enormes. E não precisas de andar a transacionar o documento entre vários sócios para cada um deles, que neste momento nem sequer estão no mesmo sítio, não é? Conseguirem assinar o documento, não é? Nós transacionamos através de um sistema de gestão de arquivo documental e, como tal, o que nós fazemos é toma lá o link, eu já assinei e assina tu. Boa. Ana, tens perguntas, comentários? Tenho. Não bem perguntas, mas mais comentários. A realidade com que nós convivemos no dia a dia são maioritariamente empresas com menor dimensão. E onde existe toda essa resistência, e toda essa resistência à mudança. Eu acho que aqui o que é importante é fazer evoluir os célebres da vida para sistemas onde o nosso cliente consiga ter aquilo que o Gonçalo conseguiu fazer na empresa dele. Isto é, se o meu cliente receber a fatura da EDP e ela entrar no sistema, que já é contabilístico, e puder controlar lá o pagamento da fatura e a relação das suas faturas com aquilo que é a tesouraria, há de ser a evolução natural do CELEB a apoiar o ciclo de tesouraria das empresas, e eu penso que isso vai facilitar, mas sim, temos essas barreiras todas. Mas onde eu tenho sentido também muitas barreiras, e eu acho que a conversa aqui com o Gonçalo pode ajudar, é o que se tem passado nos outros gabinetes de contabilidade. Portanto, o CELEB tem entrado por gabinetes de contabilidade que não são o meu, e, portanto, onde não tem uma pessoa como eu que amanhã vamos digitalizar e não quero um documento lançado manualmente. E a passagem digital do meu escritório de contabilidade demorou um dia. Portanto, a partir daquele dia, zero papel a entrar com carimbos e números, e acabou tudo. Portanto, os meus clientes CELEB vivem tudo isso que tu, Gonçalo, estavas a descrever. Portanto, não é possível, será que é legal, e essa coisa do... Então, e o arquivo? Eu não tenho que ter os originais no arquivo. Portanto, tudo isso tem sido um problema. E eu acho que aqui o que é importante é haver, da parte de quem manda nas empresas, não digo um ditador, porque estas coisas fazem-se com democracia musculada. Portanto, não pode haver... As pessoas têm que não precisam de querer evoluir, têm que ser um bocadinho obrigadas a evoluir. E tu falaste aí de uma coisa muito interessante, que é a questão dos 3 passos e depois do salto de fé. E eu acho que esse foi a mensagem mais importante aqui a reter para os gabinetes de contabilidade, que é, nós temos que, ou vocês têm que fazer com que as vossas equipas deem o salto de fé. E esta entrada tímida, tudo aos bocadinhos, não sei se leva a malta para algum lado de jeito. Eu acho que passar para digital é de mergulho. Não é... isto é como levar uma injeção. Ninguém gosta de ter uma agulha e enterrar devagarinho. Aquilo é tal, pum, pronto, já está. E pronto, eu gostei muito de ouvir essa explicação, porque de repente deu para perceber o que é que está aqui a faltar do lado de quem entra devagar. Boa. Já agora eu convido os participantes a colocarem questões. O Gonçalo tocou em alguns pontos sensíveis. Eu sei que estamos a dar a perspectiva do cliente no fim do dia, mas de facto estes processos também são os processos que vão afetar os vossos gabinetes. E a pergunta que eu gostava agora de deixar ao Gonçalo é, para além das mais-valias operacionais que já falaste um bocadinho de tempos de resposta, no fundo crescer o negócio sem crescer o staff,
também sei que este tipo de abordagem permitiu ao grupo Join ser muito ágil no seu fecho de contas, por um lado, e que, por outro lado, ser ágil no fecho de contas também mudou um bocadinho a forma como nos relacionamos com a banca e houve algumas mais-valias indiretas de o fazermos. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Quero. Então vou começar por números. Okay? Eu fechei todas as empresas até 15 de janeiro. Eu desafio saber quantas empresas em Portugal é que fecharam a contabilidade a 15 de janeiro. Quando eu estou a dizer a 15 de janeiro, é com relatórios e contas assinadas por toques, fechado. Okay? Fechei as CLCs até primeira semana de fevereiro. Também desafio a saber quantas empresas é que têm certificação legal de contas por revisores oficial de contas até ao final da primeira semana de fevereiro. Se alguém na audiência tiver melhores resultados, partilhe. Eu posso dizer que há um banco europeu grande, é um banco, mas é uma financiadora, é uma locadora, que fatura 80 mil milhões de euros por ano e que é a empresa que apresenta contas, a primeira empresa na Bolsa de Frankfurt que apresenta contas à frente das outras todas, ok? Por isso e faz questão disso, apresenta dia 5 de janeiro. E eu faço muitas vezes esta pergunta de benchmarking, como é que nós estamos? Eles disseram, bem, tu foste a segunda. Todas as empresas que nós tivemos. Claro que a primeira fomos nós, mas tu foste a segunda. Isto significa que eu consigo fechar todos, até dia 15, tenho a contabilidade fechada em todas as empresas e que envio para os bancos todos os meses. O que significa que a imagem que os bancos têm do nosso grupo é uma imagem em tempo real todos os meses. Escusado será dizer que isso tem benefícios enormes do ponto de vista de aprovações de créditos, relações comerciais, gestão de risco, etc. Por isso, e mais uma vez, nós devemos ser das pouquíssimas empresas, se não a única, que faz isso todos os meses. Por isso, os nossos bancos adoram-nos, porque nós damos a informação tal como ela é. Eles conseguem ter discussões connosco, como é que está o negócio, como é que não está, o que é que vocês estão a fazer, o que é que vocês não estão a fazer, mas sobretudo dá uma imagem de competência e transparência que é muito, muito relevante quando se está a relacionar com a banca e a pedir crédito. É o que eu tenho a dizer sobre isto. E diz-me também outro ponto que eu acho que é relevante para a audiência. Tu falaste-me há pouco que houve alguns casos onde existiam dúvidas se era possível ou não, se era legal. Queres-me dar dois ou três exemplos de situações dessas? Porque são situações sempre sensíveis e que nós também, nas últimas edições, têm sido abordadas e se calhar era mais interessante termos dois exemplos de situações e como é que tu desmistificaste isto? Ok. Exemplos. Eu vou dar exemplos simples, porque todos os exemplos são muito simples. São dezenas ou centenas deles. Devolução de uma nota de crédito assinada. Pronto, nós assinamos digitalmente e devolvemos a nota de crédito. Qual foi a reação do outro lado? A primeira reação. Não, o outro lado é... e tivemos reações dessas. Tem de ser assinado fisicamente. E nós devolvemos o link para o decreto-lei. E dizemos, não, temos pena, estamos a cumprir a lei. O segundo, já tivemos bancos. Já posso dizer que do ponto de vista de processos, de assinaturas, transferências, etc., em que era preciso, nós fizemos uma assinatura digital, eles disseram que não aceitavam e nós dissemos, tá bem, então façam o que quiserem, podem fazer o que quiserem, mas nós também podemos enviar uma notificação ao Banco de Portugal porque vocês não estão a cumprir a lei, porque de facto a lei de 2011 é perentória e os bancos têm de aceitar a assinatura digital. Pronto. E este é o aspecto um bocadinho mais hard. O aspecto mais soft
é nós fazermos ver que de facto que não há justificação nenhuma para a resistência, que é só um caso de sempre se fez assim. Pois as pessoas nunca puseram em questão. As pessoas estão habituadas ao seu sistema de trabalho. Fizeram assim há 10 anos ou há 15 anos. É como um bocadinho como os carros elétricos agora. E nós temos apenas de mostrar que é possível fazer. Eu digo que as resistências, mais uma vez, as resistências têm a ver muito com o facto de as pessoas, às tantas, não querem mudar o seu processo de trabalho. Estão bem como estão. Há 10 ou há 15 anos que estão bem a fazer, não querem mudar. E arranjam qualquer justificação para não mudar. Por isso aqui, um segundo ponto, às tantas, eu de facto estou numa posição privilegiada, não é? Porque eu sou cofundador do grupo e estou em cima. Mas é ter uma política de, se houver problemas, o último responsável sou eu. E como tal, eu tomo a responsabilidade total e absoluta. E às tantas, relativamente naquilo que a Ana disse, e é verdade, tem de ser os donos das empresas, ou o gestor máximo, a dizer eu tomo a responsabilidade. Não dá para não liderar pelo exemplo, não dá para o gestor máximo dizer eu não sei se é possível, a minha equipa trata disso. Não. Ele tem de dizer a responsabilidade tomo eu registro escrito que a responsabilidade é minha e se houver um problema, não é a equipa que tem um problema, sou eu que tenho um problema legal. E isso é preciso, porque senão às tantas então não há liderança efetiva. Há uma pseudo-liderança de pescadinha de rabo na boca, mas que já ninguém sabe quem é que é líder de quem. Por isso às tantas o que é que eu fiz foi, eu tomo uma responsabilidade absoluta, mas isto vai ser assim. A partir do momento em que as pessoas sentem essa segurança, todo o processo desbloqueia, porque há aqui um ponto efetivo que é ninguém quer tomar o verdadeiro risco do desconhecimento. Por isso, as pessoas, dado uma incerteza, não querem ter incerteza. Preferem continuar a trabalhar não sei quantas horas por dia, mas ter aquela certeza do ramo-ramo que estão a fazer, do que tomar uma incerteza, mesmo que os benefícios sejam imensos. E mesmo que o risco seja extremamente baixo. Por isso, aqui é um bocadinho a palavra aos gestores e aos donos das empresas. Sim, step up. São eles que têm de chegar à frente. Eu tenho aqui uma pergunta, aliás, tenho várias, mas esta está enquadrada naquilo que tu acabaste de dizer. Estão aqui a perguntar, no fundo, o que é que aconteceu às pessoas, ou seja, as pessoas que estavam a fazer esses trabalhos, o que é que lhes aconteceu? Portanto, elas fazem outras coisas? O quê? Como é que esse processo decorreu? Pronto, isso é uma ótima pergunta, porque o racional é sempre, se eu preciso de menos pessoas, então vai tudo para a rua e é tudo despedido, não é? É sempre o racional. Eu dou sempre este exemplo. 10% do mercado de trabalho em Inglaterra, em 1900, no virado do século, não é do passado, mas do outro, lavava roupa à mão. Eram as lavadeiras, 10%. Se nós hoje em dia perguntarmos se alguém quer um trabalho de lavadeira, ninguém quer. Mas na altura houve uma resistência enorme quando começaram a aparecer as máquinas de lavar a roupa. Porque as pessoas diziam vai haver destruição de emprego. O mesmo acontece nos supermercados. Eu acredito que haja pessoas que achem que é a sua missão de vida passar código de barras na caixa. Mas eu recuso-me a acreditar que nós temos uma escolaridade mínima obrigatória de 12 anos e que as pessoas depois passam 20 anos a passar código de barras. Acho que as pessoas são muito mais capazes do que isso. Curiosamente, o que acontece é que a partir do momento em que nós resolvemos estas tarefas de menor valor acrescentado, nós conseguimos aproveitar as pessoas para fazer tarefas de muito maior valor acrescentado. Por isso, quando nós contratamos a minha assistente há 3 anos, o que fazia era registrar faturas e registrar correspondência, a mesma pessoa hoje em dia está a tratar de todos os processos de assembleias gerais, de alterações societárias do grupo. É a mesma pessoa, ok? E antes só registrava faturas. Por isso eu recuso-me a acreditar que as pessoas não são convertíveis. É preciso dar mecanismos para as pessoas se libertarem definitivamente dessas tarefas. O que nós estamos a fazer é aproveitar o cérebro humano para subir na cadeia de valor. Sim. Ana, queres complementar?
Quero. Eu tenho neste momento 2, não vou dizer que são estagiários, porque não são licenciados e têm pouco tempo de experiência. E tipicamente estas pessoas estariam a arrumar papel, arrumavam a documentação em papel, para depois porem carimbos e números e lançar no sistema. Depois os contabilistas mais hábeis, ali pelo meio, faziam a classificação. E eu, hoje em dia, esta gente, eles fazem a digitalização dos documentos, ou fazem o upload, ou trazem para o sistema aquilo que os clientes colocam no portal, constroem as regras contabilísticas para aquele documento, ou seja, eles já estão a pôr ali o conhecimento contabilístico ao nível do que antigamente era o contabilista mais credenciado, com mais anos de experiência, e portanto eles fazem um trabalho técnico muito mais competente do que faziam antes. Porque depois o sistema tem maneiras de fazer controle de qualidade e perceber se aquilo que eles estão a produzir, se aquelas classificações que eles estão a produzir, se aquilo está correto. E, portanto, conseguimos ir atrás, fazer correções e desta maneira também formar as pessoas. Portanto, toda a gente na minha equipa cresceu em termos da complexidade e da tecnicidade do trabalho que entregam. João, deixa-me dar outro exemplo. Claro. A mesma pessoa que estava apenas a registrar faturas agora é a pessoa que me garante o fecho contabilístico das empresas até dia 15, já com os benefícios todos que eu falei anteriormente. É a mesma pessoa, ok? Apenas evoluir nas tarefas. É porque as pessoas podem dar muito mais delas e porque, se formos a ver, há muita coisa nas empresas que não é feito, que é deixado para depois. Portanto, e se formos ver, a parcela das tarefas que são deixadas para depois são as que importam. Porque como aquilo que, para que essas aconteçam, é uma pirâmide, para que essas aconteçam, tudo tem que estar processado antes. Como o tempo é todo consumido com a base da pirâmide, a gente nunca chega lá ao topo. E o que eu sinto é que neste momento conseguimos chegar ao topo. Neste momento consigo analisar contas. Um exemplo, Gonçalo, não sei se queres partilhar também um exemplo, se calhar muito prático, e é uma dor também dos contabilistas, é aquele processo que tu identificaste de extração de movimentos bancários, que um processo tão simples tinha um custo. Queres falar um bocadinho sobre isso? Partilhar rapidamente? Eu às tantas... Pronto, as questões às tantas do gestor estarem lá em cima é que iniciam medidas, mas depois não percebem o impacto. Eu às tantas iniciei o processo de eu quero o cash flow da minha empresa, em todas as empresas, em todas as contas, por isso contas, factorings, leasings, empréstimos, eu quero tudo atualizado ao dia. E pronto, eu dei a diretiva. E depois, em agosto ou setembro, entrei para dentro do departamento financeiro e descobri que tinha uma pessoa que durante 4 horas por dia entrava nos vários bancos para obter as várias contas. Isso é o problema, nós temos várias empresas. E pensei mais uma vez, é estúpido. É estúpido. Nós somos uma empresa de tecnologia. E como tal, vamos robotizar isto com um RPA. Pronto, e agora o que acontece é que nós extraímos tudo automaticamente dos bancos, por isso aquilo extrai dos vários bancos das várias formas, consolida tudo num formato único e nós conseguimos completar esse processo todo em menos de meia hora. E como tal, passámos de 4 horas ou 4 horas e meia para meia hora, por isso vocês estão a ver que o número de horas devem ser para 800 horas por ano poupadas internamente, com uma vantagem relevante, é que a partir das 9h30 toda a equipa de gestão consegue tomar decisões efetivas sobre o que é que está a acontecer. Não estamos a olhar para trás, estamos a olhar para a frente. Isto é importantíssimo, por isso nós não estamos à espera e há coisas que nós temos mesmo de saber se entrar numa conta bancária. Okay? Imaginem que nós estamos a querer saber se libertamos uma licença de um software nosso ou uma coisa qualquer. O facto do cliente ter pago no dia anterior e depois nós não conseguirmos saber se a transferência já aconteceu ou não, dá uma péssima imagem de serviço ao cliente, nomeadamente internacionais. Nem todos os nossos contratos podem ser por débitos diretos porque os volumes de dinheiro são mais elevados. E isto dá uma ótima imagem a dizer, sim, já recepcionámos, etc., já está clear. É um bocadinho isso.
Boa. Tenho aqui mais uma questão que eu acho que é interessante. Aliás, são várias questões relacionadas com a assinatura digital e se calhar sistematizo todas numa. Como é que neste momento os contabilistas e os auditores assinam toda a documentação e qual é que é o enquadramento legal disso e se realmente é possível fazê-lo à distância e como? Portanto, isto provavelmente são pessoas que não estão muito familiarizadas com a assinatura digital, portanto têm isso em conta e tenta enquadrar aí a resposta. Pronto, sim senhor. Então vamos à base, ok? A Lei 2011 indica que a assinatura digital, através do cartão de cidadão, tem poder legal igual ou superior a uma assinatura física. Reparem que há muitas situações em que a assinatura física tem de ser reconhecida. Não estou a falar do reconhecimento com poderes para o ato, estou a falar da própria assinatura reconhecer que quem assinou é aquela pessoa. Okay? A assinatura digital dispensa desse processo, por isso garante tecnologicamente que eu consigo garantir que quem assinou foi aquela pessoa. A lei não faz diferença sobre que tipo de processo é que nós estamos a fazer. Excepciona algumas situações muito peculiares que têm a ver, nomeadamente, com a própria emissão como é que se chama? Dos cartões de cidadão, ou seja, de elementos identificativos, mas são muito, muito limitados. Por isso, o que a lei diz genericamente é o poder probatório de uma assinatura digital é igual ou superior. Isto aplica-se genericamente a qualquer ato na sociedade portuguesa. Okay? Ponto número 1. Ponto número 2. Eu aqui tive de fazer um bocadinho de enforcement com os nossos escritórios, com os toques. Disse, se vocês querem continuar com o nosso negócio, têm de cumprir a lei. Mas os nossos processos internos, eu percebo isso. Não é um problema vosso, não é um problema meu. Por isso, a lei permite, uma vez que a lei permite, eu não tenho justificação nenhuma para que os meus fornecedores não executem isso. Bom, o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu que, às tantas, aquilo foi para o Departamento Legal. O Departamento Legal, de facto, não conseguiu justificar que não era possível não assinar com o cartão de cidadão. Por isso é uma dupla negativa, não é? No sentido em que não conseguiram provar que não era possível. Por isso, obviamente, é possível assinar. E às tantas, os nossos toques foram ativar a assinatura digital. Mais uma vez, a grande parte das pessoas que dizem que não querem fazer assinatura digital é porque aquilo não está ativo. E como não está ativo, vai-lhes dar trabalho. E também não sabem como é que é, etc. Bom, posso-vos dizer que neste momento adoram aquilo. Porque escusam de assinar e rubricar. Reparem que no meu caso são centenas, se calhar são 1.500 páginas. No caso deles devem ser dezenas de milhares. Vocês estão a ver o que é de repente. Imaginem o seguinte cenário. Um contabilista, isto acontece-nos a nós como clientes, mas a eles deve acontecer N vezes. Eles fecham as contas todas, ok? Por isso assinaram os relatórios todos. Aquilo supostamente está final. E de repente descobriu-se que é preciso fazer uma correção qualquer. Acontece. Por isso tem um dia de reabrir as contas. Vai fazer tudo outra vez. Vai fazer tudo outra vez, por isso vão reabrir as contas, vão reimprimir outra vez as 3 vias e toca de assinar e rubricar tudo outra vez. Ora bem, se vocês fizerem uma análise, o trabalho poupado aos toques é imenso. Por isso, a partir do momento em que a incerteza desapareceu, eles são os primeiros defensores agora, junto dos clientes deles, a dizer, por isso agora, curiosamente, o papel inverteu-se, que eles querem tentar convencer os clientes e agora a resistência está nos clientes. Mas a resistência, eu diria que é virtual, não existe. É uma percepção de impossibilidade, mas não é impossível, é só uma percepção de impossibilidade. E eu acho que isso toca também aqui na próxima pergunta, que é como é que tu vês este contexto a afetar estes processos, ou seja, na economia nacional? Ou seja, achas que o Covid está a ajudar ou a condicionar mais esta transição? Porque tu, já agora deixa-me só dizer, porque tu na prática fizeste por iniciativa própria, não é? Há 2 anos atrás, agora há muitas pessoas que provavelmente não conseguem assinar, mesmo que queiram. E portanto, como é que tu vês este novo enquadramento e estes processos a acontecer?
Ótima pergunta. Bem, primeiro, acho que todos nós já recebemos no nosso WhatsApp aquela piada de, na sua empresa, qual é o elemento que mais potencia a transformação digital? O CEO, o CFO, o CIO ou o Covid-19? Não é? Todos nós já recebemos várias vezes no WhatsApp esta piada. Por isso o Covid-19, claro que é um catalisador disto, não é? Quer dizer, inclusive há setores da nossa sociedade que as pessoas dizem, não é possível fazer ensino à distância. Pois é possível fazer ensino à distância. Ora bem, respondo diretamente à vossa pergunta. Nós temos ótimas notícias, porque através da chave móvel digital, mesmo que a assinatura digital não esteja ativada no próprio cartão, vocês podem ativar a chave móvel digital e podem ir a um portal e assinar qualquer documento digitalmente. Ótimas notícias. Através da SMS, não é? Epá, o processo é, vais ao portal, fazes upload do documento para lá, ok? E ele coloca-te a assinatura, por isso é o próprio portal que te consegue assinar o documento. Por isso, para as pessoas que não têm a assinatura digital já ativada no próprio cartão, o que facilita, porque com um leitão de cartão de cidadão o processo é todo transparente, pegas no Acrobat Reader, não é preciso ter nenhuma subscrição paga. Por isso, os leitores gratuitos, Acrobat Reader ou outros quaisquer, permitem-te assinar digitalmente os documentos. Se não tiveres ativado no cartão, podes ir ao portal e podes utilizar o portal para fazer isso. Temos N casos em que isso está a acontecer. Okay. No nosso escritório foi imediato. Assim que passámos a trabalhar a partir de casa, todos os técnicos estão a assinar e, como devem imaginar, nós estamos a fazer dezenas de declarações por dia para apoiar as empresas e para enviarem para os bancos e para os layoffs, enfim, para toda a tramitação, que é muita, nesta altura é mesmo muita. Uhum. E você, agora se calhar uma pergunta para os dois, e mais uma vez eu convido os presentes a continuarem a colocar questões, tocámos em aqui alguns temas que eu acho que podem ter interesse. Como é que vocês veem a pós-pandemia? Nestes processos que falámos, na transformação digital do mindset das pessoas, o que é que vocês acham que vai... Quando sairmos disto, o que é que vai acontecer? Esta é uma pergunta complexa, não é? Mas... Não é facílima, é facílima. O Covid-19 já transformou digitalmente as pessoas, não é? Quer dizer, as pessoas perceberam que podemos trabalhar em teletrabalho. A primeira reação que eu tenho é que nem todos vão voltar outra vez rapidamente. Porquê? Porque não se importam de fazer teletrabalho. A segunda é que as pessoas, e muito mais importante do que isto, eu estava a brincar, mas muito mais importante do que isso, as pessoas perceberam que é possível. É o tal salto de fé. Perceberam que é possível. E, curiosamente, perceberam que o caminho é melhor. E como tal, agora entramos num duplo reforço positivo que não vai parar. Porque nós, portugueses, até temos alguma propensão para a tecnologia. Gostamos de tecnologia e gostamos de gadgets e gostamos... só que normalmente ficávamos nos gadgets tecnológicos e agora percebemos que toda esta parte da tecnologia nos vai ajudar. Por isso eu acho que isto agora vai acelerar no pós-pandemia, à medida que as pessoas têm mais recursos, até porque os gestores começam a perceber nas poupanças enormes que têm e nos benefícios que têm. Por isso isto agora só vai acelerar. Diz-me tu, Ana, o que é que tu achas? Eu também acho que isto vai acelerar. Eu acho que aquela barreira e estar a fazer, entrar devagarinho, experimentar devagarinho o que é o processo digital, está a acabar e está a dar lugar ao salto de fé, não é? Portanto, ao mergulho de cabeça. E acho que isso já não volta para trás. Acho que isto vai acelerar muito. Eu, na minha organização, eu não tenciono voltar a pôr as pessoas no escritório tão depressa, porque eu não tenho descidas de produtividade. É claro que eu tenho dificuldades que têm a ver com a comunicação entre as pessoas e a adaptação às novas ferramentas. E isso vai sendo ultrapassado com o uso, com a experiência, com a vivência. E, portanto, eu acho que vale a pena estar num modelo diferente. Portanto, eu não vou fazer regressar 100% da equipa, até porque eu tenho mães de família com crianças pequenas que não vão voltar para as escolas, e mesmo que abram as escolas e os infantários,
A questão é, faz sentido que a criança vá para o infectário e que depois venha para casa infectar o pessoal todo em casa, podendo ficar resguardada e a mãe a trabalhar a partir de casa? Portanto, eu vou-lhes dar essa escolha. E, portanto, eu diria que eu só preciso ter metade da equipa. Aliás, há momentos em que eu não preciso mesmo ter lá ninguém. Mas, portanto, vamos fazer esse regresso com menos gente. E depois, o que eu acho que acabou por acontecer nós estamos aqui há um mês e estamos na 5ª semana. E nestas 5 semanas nós virámos a agulha, nós no Celeb, na produção da plataforma, nós virámos a agulha para o portal. Porque de repente o que ficou em cima da mesa foi, o que é importante agora é montar as pontes entre nós e os nossos clientes. Montar as pontes entre estas duas realidades. O cliente que entrega, eu que recebo, eu que quero controlar o que é que entregou. Uma coisa é despejar papéis para dentro, ou despejar imagens para dentro de uma Dropbox. E depois, se quiser ver o que é que lá está dentro, tem que andar a abrir as imagens todas e olhar, e depois olhar outra vez, e olhar outra vez. É loucura. Outra coisa é um portal em que eu ponho palavras e depois posso tipo, ver como se estivesse a ver um filme. Olha, está aqui um duplicado, eu faço uma ação sobre ele, apago. Olha, está aqui uma coisa que eu queria dar um recado ao contabilista, escrevo a nota. E aquilo tudo é transportado para o processo e o contabilista, quando está a classificar, tem lá a nota do cliente num balão azul. Olha, o meu cliente estava-me a dizer isto, portanto, não me vou esquecer desta recomendação porque ele estava a dizer, olha, isto é da obra A. Portanto, ele vai fazer a classificação com a indicação que o cliente nos deixou. E de repente nós percebemos, espera aí, mas isto pode ser muito mais do que isto. O que é que eu ando para aqui? Uma tarefa estúpida que demora imenso tempo nos gabinetes de contabilidade é mandar os compromissos aos clientes. Todos os meses a minha equipa manda um mail a cada cliente com a guia do IRS, para pagar o IRS, a retenção da fonte, a DNR, Segurança Social, depois o IVA, enfim. Todas essas coisas vão com o mail e depois ainda se vai colocar no CRM a tarefa está feita. Isto não faz sentido nenhum. Faz muito mais sentido depositar estas documentações de uma forma organizada no portal e o cliente habitua-se a ir ao portal e é lá que tem as coisas todas, não perde no mail, ou seja, não sabe, foi o A ou foi o B que recebeu. Eu acho que foi o C, e se calhar o D até já pagou, e depois de repente vem multa, porque entretanto aquilo perdeu-se nos mails todos. E com toda a gente a trabalhar a partir de casa, ainda pior, não é? Porque não está ali a pessoa lá que diz, olha lá, já pagaste a Segurança Social, é mais complicado. Então está naquele único sítio. Estar naquele único sítio significa que o meu pessoal, em vez de arquivar a guia no servidor, arquivar no portal, e em vez de mandar um mail a cada cliente, pôr o CRM a enviar um mail a todos a dizer as guias estão no portal, vão buscá-las. Ainda consigo mandar um segundo mail no último dia do pagamento a dizer não se esqueça que hoje é o último dia de pagar a Segurança Social ou o que for. Ou seja, consigo servir melhor os meus clientes e desenvolver e ter menos tarefas para fazer. E de repente não há semana nenhuma em que não nasce uma ideia nova, ou seja, isto está tão no princípio, esta coisa do Celeb e esta coisa do portal e tudo aquilo que andamos aqui a fazer, que começou por ser extrair elementos por OCR de um papel e pôr-lhe uma regra por cima e fazer com que a classificação acontecesse, de repente isso já é só um pormenor tão pequenino no processo, porque todos os dias temos evidência de que há mais coisas para mudar, cada vez que temos mais consciência do quão na idade da pedra nós estávamos. E aí o Covid-19 contribuiu muito, porque pôs-nos em casa a trabalhar num contexto diferente. E eu acho que é importante... Deixa-me. O que o Covid fez, o Covid-19, forçou a digitalização transversal em todas as áreas. Vamos lá ver. Acho que todos nós, possivelmente, já viajámos de avião nos últimos tempos. E hoje em dia é normal, nós chegamos ao aeroporto, temos o boarding pass no telefone, por isso quando passamos pelas gates ativamos o pass que está dentro do telefone, do digital, já ninguém tem aquilo impresso. Por isso há um conjunto de áreas onde nós achamos normal estar tudo 100% digitalizado. E de repente nós transportamos para outras áreas em que nós achamos que tem de ser tudo em papel. Por isso o que o Covid fez é dizer, não, isto é possível ser digital, de A a Z, em qualquer indústria, em qualquer filme.
E isso é a mensagem que o Covid-19 vem passar. Porque o pensamento das pessoas, às tantas, é estanque por processo ou por área, que é uma coisa a mim que tenho alguma dificuldade em entender, mas as pessoas dizem, não, ali pode ser tudo digital. Mas ali não, ali tem de ser em papel. Por exemplo, um ponto onde as pessoas já se começam a habituar na digitalização, que é análises clínicas. Não é? Mas há pouco tempo as pessoas queriam ter o papel da análise clínica. Quer dizer, receber por e-mail a análise clínica era uma coisa. Não, eu quero papel. Mas porquê quero papel? As análises clínicas têm mesmo resultados se for um PDF enviado por mail. Ou em papel, não. Eu quero receber a análise clínica. Pronto, é mais uma área que hoje em dia as pessoas já aceitaram. Boa, e eu acho que, e agora também fazendo a conclusão, e antes de vos lançar a última pergunta, eu acho que nós estamos perante um desafio enorme que o Covid trouxe, tem a ver com a digitalização da economia. Mas isso é apenas o primeiro layer, ou seja, a transformação digital não é sinónimo de digitalização. Ou seja, como a Ana deu aqui um exemplo prático disso, a digitalização é, ok, eu não mando um saco de papel, mando um saco de PDFs para a Dropbox. Isso é digitalização. No fundo, o processo ocorre em meio digital, não há troca de papel, mas o processo não necessariamente melhorou. Aliás, até pode ter piorado. Okay? E, portanto, a questão que vai definir a sobrevivência de muitos setores e de muitas empresas não é a digitalização. A digitalização é uma obrigatoriedade imposta pelo contexto, que a malta andava a fugir há muito tempo e que agora não consegue fugir. Mas o segredo não está aí, o segredo está na transformação digital. É, no fundo, pensar se o processo, já que vamos mudar para digital, não é? Já que vamos fazer esse esforço, não faz sentido melhorá-lo, ou transformá-lo, ou adotar outro processo. Foi como um bocadinho que o Gonçalo falou, várias coisas das faturas e das assinaturas, etc. Ou seja, se eu assinar digitalmente com a chave móvel digital e colocar uma assinatura em cada página, estou a digitalizar o processo de rúbrica. É estúpido. Não é? O que a chave digital nos permite é não fazer isso, ok? By the way, eu dei este exemplo porque aconteceu, ok? Não estou a dizer... João, acontece todas as semanas dizerem que nós temos que pôr uma assinatura digital em cada placeholder onde nós assinávamos fisicamente. Hein? E nós temos de explicar que a assinatura digital num documento assina todo o documento. Exatamente. Mas isto parece-nos piada porque já estamos por dentro do processo, mas para quem não está, a forma mais simples é tentar replicar o que tem no mundo físico. E o ponto que eu acho que nós temos que consciencializar as pessoas é que esse passo muitas vezes não faz muito sentido e pode resultar num cenário ainda pior e mais caótico. Portanto, a transformação digital passa por repensar os processos, passa por repensar como é que comunicamos com o cliente, como é que comunicamos com os fornecedores, como é que os processos fazem sentido de ser feitos, que processos fazem sentido de ser feitos por humanos, que processos é que fazem sentido de ser feitos por máquinas, e o que é que o humano fica a fazer. E isto não é fácil, e eu enquadro isto numa das primeiras coisas que vocês disseram, tem de vir de cima, tem de vir de cima porque é no fundo uma transformação do próprio negócio. E a transformação do próprio negócio não é possível ser feita sem risco e sem aquele ownership, aquele, no fundo, responsabilidade de quem está em cima dizer eu quero transformar verdadeiramente o meu negócio, ok? E deixo só aqui para o Gonçalo, para fecharmos aqui esta parte, e já vai longa, não sei se vamos ter muito tempo, Ana, para aprofundar a segunda, mas penso que pela quantidade de perguntas isto é interessante. E há aqui dúvidas mais pragmáticas, eu vou tentar depois esclarecê-las, porque sei que às vezes as dúvidas são bem mais tangíveis do que conceptuais, mas perguntava, Gonçalo, quais são os próximos passos? Chegando a este momento e tendo se calhar evoluído em 2 anos aquilo que muitos ainda estão 2 anos ou 3 anos atrás do que tu estavas há 2, quais são os próximos passos?
Os próximos passos é onde nós vamos acrescentar verdadeiramente valor. Por exemplo, nós vendemos licenças de software. O que é que nós temos que pôr? Temos que pôr modelos preditivos de vendas. A mim não me interessa nada olhar para as vendas passadas, essas já aconteceram. Podem ter sido boas ou más, mas já aconteceram. Por isso, modelos preditivos de vendas e coisas mais complicadas. Por exemplo, estudar elasticidade de preço, que é uma coisa que em Portugal ninguém faz. Ninguém faz porque nós temos muito pouca massa crítica, por isso deve haver muito poucas organizações, nomeadamente os retailers grandes, Sonais, Johnny Martins, etc., devem conseguir fazer isso. Mas o conceito de elasticidade de preço, aqui só fazer em 30 segundos, é se eu aumentar 20% o preço do meu produto, o que é que vão acontecer às minhas vendas? Vou perder vendas? Quanto é que eu vou perdendo? E qual é o impacto que isso tem no meu lucro? Porque o que nós estamos a gerir efetivamente é o lucro, não é? O facto de nós termos todas estas, e como a Ana dizia, toda esta pirâmide, o básico da pirâmide resolvido, liberta-me pessoas em massa cinzenta e recursos para começar a fazer coisas mais complicadas, que é, mas se eu aumentar 20% o meu preço e posso fazer testes segmentados A a B e gerir em tempo real o que é que vai acontecer à minha elasticidade. Isto tem impacto direto no lucro e no cash flow gerado, por isso esses vão ser os próximos passos que nós vamos atacar. Boa. E Ana, não sei se me permites, aqui em 2, 3 minutos, Gonçalo, e também te libertou tempo para explorar um novo projeto de mobilidade elétrica, que no fim do dia também te gerou otimização fiscal. Eu não sei se todos os presentes estão por dentro do tema, mas se calhar até pode ser um tema, se gostarem, para um próximo webinar. Mas queres-nos falar um bocadinho sobre o racional da decisão de teres convertido toda a frota automóvel da Join para carros elétricos? O racional se chama 600 mil euros em cash flow poupado em 4 anos. São 150 mil euros poupados por isso. O que aconteceu foi que nós passámos a frota de 30 carros para carros elétricos. Estamos a falar de Teslas e Hyundais, por isso não estamos a falar sequer só de Zoes, não é? E o que acontece é que nessa transformação eu estou a poupar 1 euro por cada 2 de cash flow alto mensal. O retorno é absolutamente imediato. Hoje, acabei de vir do novo edifício da nossa sede, estamos a pôr 65 kW pico de solar e de repente eu tenho o carregamento dos carros elétricos de borla através do sol, em que vou poupar mais cerca de 50% de cash flow e eletricidade. E como tal, a única mensagem que eu tenho aqui, isto é um tema que me apaixona, esta questão de toda a sustentabilidade, mas eu começo por dizer que é sustentabilidade económica. E a seguir vem tudo o resto, o que também é espetacular. Mas nos tempos de Covid, se alguém pensa que não tem dinheiro para migrar frotas para carros elétricos, está a fazer um erro redondo, porque estamos a falar é de poupar cash flow, nada mais. Boa. Depois, se houver interesse nos presentes em falar um bocadinho sobre estes processos, os benefícios fiscais, eu sei que isto é um tema em que os escritórios de contabilidade podem ter um elemento decisivo, nomeadamente porque aconselham os seus clientes neste tipo de decisões, e sabendo também que existe um grande desconhecimento nesta área, pode ser, este é o tipo de serviço de valor acrescentado que um contabilista pode ter, de aconselhamento e de mentoria dos seus clientes na gestão do seu negócio. É apenas um exemplo, ok? Não só na adesão às assinaturas, na adesão à mobilidade elétrica, são tudo serviços que no fim do dia podem ter têm um valor acrescentado para os clientes e que saem fora do ramo do dia-a-dia de um escritório e que, portanto, hoje o objetivo será dar condições aos gabinetes para começarem a incorporar na sua oferta e na sua consultoria aos seus clientes este tipo de aconselhamento. Não sei se concordas, Ana. Absolutamente. Hoje em dia estamos a apagar os fogos da simultaneidade dos processos de ajudas aos Covids com aquele processo que não desapareceu da nossa frente, ter que fazer o nosso trabalho. Mas isto não vai ser assim, não é? Portanto, a nossa vida e o nosso negócio vai se ter que transformar. Nós tínhamos pensado em falar aqui um bocadinho do que é que o CELEB otimiza, ou seja, qual é a porcentagem de trabalho que otimiza. E essa é uma pergunta que os gabinetes me fazem. E eu fico a pensar com os meus botões. Isto não é, a pergunta não pode ser esta, porque se eu quiser fazer números e eu sei que os processos se otimizam, a otimização dos processos depende muito
do tipo de documentos, só tiver uma escrita em que só tenho faturas boas, aquelas lindas de morrer, com tudo direitinho, e tenho pouquíssimos talõezinhos, pronto, eu tenho uma otimização brutal. Posso ter ali 80% do tempo, desaparece. Aquilo digitaliza, OCR em cima, ou nem digitaliza, já vem digital, OCR em cima, regra em cima e já está do outro lado. Até porque a solução de contabilidade que eu tenho tem conector, portanto eu não perco tempo nenhum. Mas se eu tiver uma escrita de um consultor que tem 4 faturas daquelas decentes e depois tem um monte de talões todos dobrados e coisa, desculpa eu ter uma javardice pegada, aquilo, não há digitalização para aquilo, quer dizer, nós digitalizamos e nós mandamos para o CR, mas é óbvio que a otimização não é tão grande. Portanto, isto tem a ver com o quê? Cada negócio, tipicamente a consultoria tem poucas faturas boas, tem muitos talões. Uma fábrica que não tenha comerciais, é tudo faturas boas, otimiza-se muito também. Se uma fábrica tiver uma rede de comerciais muito grande, que manda muitas despesas, se não houver um processo de capturar as imagens dessas despesas, também vamos ter aí que é a regra dos 80-20, não é? Portanto, numa empresa com papel muito bom, tenho 80% de faturas boas, 20% de talões, tenho um tipo de otimização superior. Se tiver 80% de talões e 20% de faturas, tenho uma menor. Então, os nossos negócios, os nossos clientes vão se encaixar neste espectro, não é? Dos 80-20 até aos 20-80. Portanto, a otimização é isto. Agora, a verdadeira otimização não é isto. É o workflow todo, ou seja, os gabinetes hoje em dia não sabem quanto tempo demoram a arrumar os papéis. Até que o papel saia do saco de plástico, até que entre no dossiê. Eles nunca mediram isto. Então, como é que medem? As pessoas anotam as horas. E depois o gestor olha para as horas e chega a uma brilhante conclusão, que é que toda a gente na empresa trabalha 8 horas por dia. Fantástico. A mim isto só me diz uma coisa, que é aquela informação é para o lixo, que não serve para nada. Aquilo não é verdade. As pessoas acham que estão a ser controladas. Despejam lá as 8 horas por dia para o patrão ter noção que eles trabalham 8 horas por dia. E depois é com base nesta informação toda estragada que nós vamos aferir se as nossas avanças são rentáveis ou não são rentáveis. Claramente eu não tomo nota de tempos porque isso não me diz nada. A mim diz-me no final do dia em que estado é que está o trabalho. Está tudo feito, está meio feito, há coisas por fazer. E qual é o nível de satisfação no trabalho que o meu pessoal tem. Portanto, se eu atender ao nível de satisfação da minha gente e à quantidade de trabalho que está por fazer, então eu tenho um bom indicador da performance da minha equipa. Eles estão felizes e o trabalho está feito. Portanto, nas outras empresas, eles estão infelizes e o trabalho não está feito. Isso é que são indicadores. Vai acabar a saber que está a trabalhar 8 horas por dia, está a escrever que trabalha 8 horas por dia. Só como chega, se um trabalhador com horários bem medidos trabalhar 5 horas e meia ou 6 horas por dia num horário de 8, é uma excelente performance. E pronto, e estas são as noções que faltam um bocadinho nestas métricas e nesta maneira de... Eu posso complementar, Ana. Nós estamos a fazer um esforço grande para disponibilizar, e acho que isto é algo que podemos já revelar, disponibilizar um simulador online, onde a gente consiga permitir a todos vós, ou potenciais clientes, ou até atuais clientes, simular vários cenários e perceber para cada etapa do processo contabilístico a comparação versus o trabalho no processo normal, ok? Isto é algo que é complexo pela sua própria natureza e que terá de certeza N situações que são corner cases ou que não representam totalmente a realidade, mas pelo menos vai permitir de uma forma simples vocês começarem a ter uma ideia disto. Os ganhos estão sempre dependentes da baseline, ou seja, qual é que é a medição atual. E, obviamente, se a medição atual for uma imputação de horas, simplesmente para prefazer as 8 horas diárias, e, portanto, o que o Gonçalo, eu não sei se vocês repararam, mas, de facto, toda esta sucessão de iniciativas decorre do Gonçalo, por acaso ser engenheiro, ser um bocadinho obcecado por dados, e por retirar dados. Portanto, alguém medir quanto tempo é que demora a abrir uma carta e a enfiar num dossiê é de certeza algo que a maior parte das pessoas não faz.
ou porque diz que não tem tempo, isso também é, Gonçalo, é também uma daquelas respostas típicas, não tem tempo, mas de facto, se não fizermos essa análise, fica difícil, subitamente. Carimbar folhas pode ser milhares de euros no vosso gabinete ao fim de um ano. E às tantas, se for milhares de euros, convém tentar perceber se realmente é importante carimbar. Isto é só um carimbo. João, numerar os documentos. Escreve-se no canto superior direito do documento o número que o documento vai ter no RP. Esta tarefa são horas esquecidas no ano. Ana, nós já não fazemos isso, temos pena, porque isso é feito automaticamente. João, só para fazer um comentário sobre o que estavas a dizer. Eu, de facto, entrei para dentro do departamento de contabilidade no sentido verdadeiramente literal e peguei no meu telefone e comecei a cronometrar. Okay? O pessoal achava estranho aquilo que eu estava a fazer. Eu estava a dizer, vocês, eu não estou a cronometrar um documento, eu estou a fazer uma multiplicação entre o tempo deste documento vezes os milhares de documentos que nós processamos. Ora bem, há aqui uma questão, os gestores não querem muitas vezes saber esta resposta, têm medo desta resposta. Muitos gestores não querem entrar para dentro das suas operações, sentar-se e obter, e eu explico porquê. Porque muitas vezes eles vão ter de dar a razão à equipa quando as equipas dizem nós não temos pessoas suficientes ou não temos recursos. Por isso eles querem entrar numa não discussão de sim, eu só trabalho em 8 horas, quando na verdade se calhar as equipas que trabalham 10, 11 horas dão imensa à camisola. E depois eu percebo que fiquem um bocadinho revoltadas quando o gestor diz, não, está a ver, eles imputam 8 horas, eles têm uma vida espetacular, conseguem fazer tudo dentro... Não conseguem, mas ninguém quer obter relativamente as respostas. Ora, eu tenho uma política que é os problemas existem independentemente de eu saber se os problemas existem ou não. Eles estão lá, são independentes da minha ignorância ou do meu conhecimento. Por isso eu prefiro não ser ignorante e conhecer que ao menos eles existem. Causam um bocadinho de stress no início, mas depois causam mais paz de espírito, porque se nós tivermos uma atitude positiva, depois vamos resolver esses mesmos problemas. E eu acho que isso liga também ao facto de o facto de eu saber que existe o problema, eu tenho que pensar na solução e efetivamente, se formos tentar resolver o problema com as soluções de sempre, certamente vai ser difícil, não é? E portanto aqui às vezes o difícil é como é que resolvemos o problema sem necessariamente aplicar a receita de sempre, porque ela pode nem sequer ser viável. E isso às vezes é complicado. Mas o que é que eu sistematizava aqui? Uma vez que a gente já está perto da hora do fim, em primeiro lugar, pedir desculpa à audiência, o facto de não termos, se calhar, coberto a segunda parte da agenda, mas acho que também foi por boas razões, foi porque a conversa foi viva e o que eu sugiro, Ana, não sei se concordas, é, no fundo, fazer a transferência desta segunda parte, se calhar para a próxima semana ou daqui a 2 semanas. E outro tema que eu acho que gerou aqui imensas perguntas e algumas delas ainda não foram respondidas e não vamos ter tempo para as responder, é relativamente à assinatura digital e acho que é um excelente tema também para uma próxima sessão ou para uma parte das próximas sessões, explicar o processo, explicar como é que se faz, como é que se adere, se calhar trazer algum convidado dessa área, porque acho que pode ser um tema também interessante e, portanto, e fechando aqui agora a sessão, agradecer ao Gonçalo esta participação e todos os insights que partilhou. Temos a noção todos de que, efetivamente, felizmente, o Grupo Join tem a capacidade interna e a massa crítica para ter feito esta transição rapidamente e com esta abrangência. Sabemos que nem sempre será fácil fazê-lo em contextos dos gabinetes de contabilidade, mas é, no fundo, uma inspiração e se conseguirmos reter aqui algumas coisas, ou 10% ou 20%, usando o Pareto, do que o Gonçalo disse, e aplicá-los ao cenário que vivemos hoje, eu acho que potencialmente poderá ter muito impacto.
E Ana, não sei se queres fechar a sessão, deixava-te a palavra. Podemos falar, mais importante aqui, deixamos aqui o desafio para nos enviarem perguntas, porque sabemos que o Celab às sextas começou com a ideia... Às quartas. Sexta às sexta. Isto é o Covid. O isolamento social é terrível. A sexta-feira passou a ser igual aos outros dias todos da semana, é verdade. Portanto, isto começou tudo, a ideia era fazer deste espaço um espaço onde se tirassem dúvidas sobre o funcionamento do produto. O produto está a crescer para os lados, isto é, está a começar a fazer muito mais coisas do que aquilo que estava pensado no início. Portanto, eu desafio-vos a enviarem por mail, os que já são nossos clientes podem mandar diretamente para o Albertino, os que não são, mandem para o suporte, as questões que tiverem, porque também gostava de retomar a parte de formação e mostrar num próximo webinar as novidades. Acho que é muito importante mostrarmos em pormenor o nosso portal, que já está todo fechado e todo arrumado. E esta coisa da assinatura digital, também podemos trazer aqui o exemplificar mesmo de como é que se faz, porque aqui é ensinar, basicamente é o espaço de ensino. Temos que retomar aqui a nossa veia do ensino. É telescola. Telescola, é a telescola, mas que faz falta, porque a verdade é que o meu pessoal teve que andar aí a descobrir como é que havia de fazer para assinar, e já estão a assinar, portanto podemos partilhar perfeitamente com o resto da malta. Podemos convidar um deles. João, estamos à frente, não é telescola, é net escola. É escola. E pronto, e é isto. E obrigada, Gonçalo. Foi ótimo ter-te aqui e podermos conversar destas coisas todas para sair um bocadinho daquilo que é, pronto, do nosso registro. Claro que sim. E sim, acho que vamos mantendo esta sessão como um misto entre formação, coaching e estes convidados. Acho que digam-nos vocês se têm gostado dos convidados que temos trazido. E sim, lancem-nos desafios, lancem-nos ideias para próximos temas, quer sejam algo mais funcional, quer seja algo mais como a assinatura, por exemplo, que é um tema que nem nos passou pela cabeça e que... Claro que faz todo o sentido. Então, na próxima vamos explicar ao pormenor como é que se faz. Boa. E, portanto, obrigado a todos. Mais uma vez, antes de irem, importantíssimo, o nosso canal do YouTube, ok? É muito importante ter o vosso like lá. Nós estamos a publicar todas estas sessões e entre sessões, quando eu e a Ana temos tempo, ainda fazemos outros conteúdos de entrevistas e coisas assim engraçadas. E está tudo lá. E, portanto, se vocês forem a pesquisarem no Celab no YouTube e forem mesmo ao canal, não aos vídeos, mesmo ao canal, podem subscrever o canal. E se subscreverem o canal, acontece uma coisa gira, que é sempre que a gente decidir colocar lá coisas, vocês são notificados. E isto é não só útil para vocês reverem as sessões, ou mesmo para quem não está presente e não pode estar presente, poder ter acesso aos materiais, mas também para partilharem. E isto é uma coisa que eu desafio todos, quem gosta, e temos aqui já inúmeras feedbacks a dizer que foi excelente a sessão. Usem estes vídeos para partilhar com os vossos colegas. Eu sei que nem todos os colegas podem estar cá, podem ter visto esta sessão, podem ter se inscrito. Nós já temos uma base de 130 pessoas que acompanham o Celab, o que é excelente, mas queremos alargar e eu acho que estes conteúdos podem ser interessantes, em vez de ligarmos a televisão e vermos a curva exponencial, que continua exponencial e vai continuar exponencial amanhã e depois da amanhã. E como não há mais notícias a não ser a curva exponencial aos diretos dos lares de terceira idade, que, by the way, vão continuar, vejam estes vídeos do YouTube e partilhem no vosso LinkedIn, partilhem nos Facebooks, partilhem nos grupos, partilhem nas vossas empresas, com os vossos colegas, com os vossos colegas de universidade e tentem trazê-los também e deixar comentários nos vídeos. Acho que ajuda-nos a ter feedback deste lado que estamos a fazer, que esta hora que a gente tira, que na verdade são mais porque a gente prepara isto, tirando esta sessão, que faz falta e que vale a pena continuarmos a fazer isto, porque é um esforço que a gente está a fazer para vos levar aqui um espaço semanal de entretenimento e diversão. Portanto, queria agradecer a todos, muito boa tarde
e vemo-nos no YouTube ou então na próxima quarta-feira às 11 horas. Muito obrigado a todos. Obrigado, João.